A paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lojó aqui da comunidade no canal do YouTube, também da Rádio Comunidade Cristã no Brasil. A Comunidade Cristã no Brasil é conhecida como Nova CCB. Nosso intuito aqui é levar a mensagem da Palavra de Deus, falar dos cultos, convidar você para o nosso projeto Resgate, que nada mais é do que você que não está frequentando nenhum ministério, mas está focado em Cristo. Venha conhecer a comunidade, fazer parte desse ministério. Irmão, tá o título aqui, está em Ezequiel 18:20. A alma que pecar morrerá. Essa é uma mensagem que eu queria passar no dia de hoje. A alma que pecar, essa morrerá. E está dizendo assim: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Irmãos, Deus é justo, irmão. Nós herdamos o pecado de Adão, tivemos sentença, mas Deus, por misericórdia, justificou isso. Por um homem veio o pecado e por outro homem veio a salvação, que é Cristo Jesus. Muitas das vezes, irmão, nós queremos que as pessoas paguem os pecados que é da gente. E não é assim que funciona, irmão. Cada um deve arcar com a sua responsabilidade. Porque todas as transgressões que você cometeu, você que tem que pagar. O pecado é individual, não é coletivo. Você não pode passar essa responsabilidade para filho, para parentes. Nós temos que arcar com nossos erros. E a mensagem vem com esse intuito de falar sobre a nossa responsabilidade. A salvação é individual, então o pecado é individual. Você já ouviu falar sobre isso? Salvação individual. É muito comum em nossas igrejas usar essa expressão, a responsabilidade individual diante de Deus. A palavra de Deus, ela mostra exatamente esse ângulo, essa perspectiva. O pecado é um ato individual. Então você que peca, sabe que você vai assumir a responsabilidade, você vai dar conta dele. Quer com punição, quer com arrependimento, né? Porque podemos pagar esse pecado, sim. Eu vou ser responsável? Pode ser, sim. Porque nós temos um advogado. Nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo. Se realmente pecarmos e nos arrependermos sinceramente, Deus pode perdoar os nossos pecados. Então, você que hoje está aí, às vezes repara o irmão que está errando, o irmão que está em situação de afastamento de Cristo. Nós falamos que aquela pessoa, ela tem que sofrer, tem que pagar seus pecados. Irmão, não cabe nós dizer que ela vai sofrer e vai pagar os pecados, porque tem pessoas que Deus perdoa. E aí? Você vai responsabilizar Deus por não ter cobrado o pecado dele? Em uma parte da Bíblia fala assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Está lá a palavra de Deus. Eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Irmão, quando nós herdamos o pecado, é assim, da separação diante de Deus.
Os erros que nossos pais cometeram, nossos avós cometeram, eles vão pagar. Eles vão pagar. Morte física, todos vão ter. Esse pecado, esse não vai escapar, meu. Todos vão conhecer a morte física. Mas a morte, a separação diante de Deus, isso é individual. Então cada um de nós devemos arcar com aquilo que nós praticamos, com aquilo que nós fazemos. Não se preocupe, irmão. Aquele que vive na concupiscência da carne, aquele que vive na desobediência, aquele que vive dando risada, com ele nada acontece, ele pagará. De uma forma ou de outra. A responsabilidade daquele erro será dele. Então, irmão, devemos compreender, irmão, que cada que comete seu pecado, cada um que comete seu pecado será morto pelo seu pecado. Que diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas, irmão, como é que podemos fazer? Você está falando de pecado, que nós temos que pagar o pecado. Como nós devemos fazer para não pagar esse pecado? Simples, irmão. Ter um sincero arrependimento, buscar na humildade a presença de Deus através de Cristo, se arrepender e não voltar a praticar. A mulher adúltera, foi isso que aconteceu. Mulher, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, só resta a ti. Nem eu te condeno. Vai e não peque mais, para que não suceda coisas piores. Muitas vezes a pessoa peca, erra, falha, e pede perdão, e Deus perdoa, mas não se aparta do erro. E depois sucede coisas piores. Mas Deus não perdoou aquele pecado, mas ele vai e comete outro. Muitas vezes as pessoas são assim, irmão. Pecam, erram, se arrependem, depois pecam de novo e esquecem que tem que se arrepender. Como que você vai chegar, irmão? A pessoa comete um pecado de adultério, por exemplo. Aí sofre, chora. Vamos dizer, irmão, ele alcança o perdão diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, misericordioso. E às vezes ele chora e consegue o perdão da sua esposa. Quando eu falo esposa, foi esse verso, né, irmão? Os dois, né? A mulher perdoou, o marido perdoou, parece que aquilo foi resolvido. Passa o tempo, ele vai, faz de novo. Será que aquele perdão está valendo para esse? O irmão está entendendo o que eu quero dizer? Será que o perdão do pecado que ele cometeu valeu para aquele outro, para o novo adultério, o outro novo adultério? E assim diante de Deus, nós quando nos arrependemos, nós temos consciência que erramos. E se voltar a errar, irmão, é outra penitência que tem que ter, é outra responsabilidade. Diz a alma que pecar, essa morrerá, essa pagará por seus pecados. Mas alguém conseguiu a intercessão do Criador, o perdão. Mas ele voltou a fazer a mesma coisa, e aí? O arrependimento da primeira vez está valendo para todos? Claro que não, né, irmão? Então a responsabilidade continua. A alma que pecar morrerá. Então, quer dizer, você pode até alcançar o perdão, meu irmão. Se você voltar a continuar na prática do pecado, é morte. As pessoas não entendem. Ah, Deus é amor, é misericórdia, Deus perdoa. A carne é fraca. É, irmão, a carne é fraca. Mas Deus é vingador. É no sentido, né? Ele pune. Ele cobra. Você pode errar. E você pode até alcançar o perdão de Deus. Mas se você voltar a errar, você tem que voltar de novo. Então não adianta, irmão, falar que pecou, que errou e pede perdão a Deus e quer fazer o mesmo pecado de novo. Amanhã quer fazer a mesma coisa de novo. Amanhã, irmão, tem pecados que exigem um grau de arrependimento muito grande. E se você voltar a cometer, vai voltar a mesma situação. Uma coisa são falhas,
uns pecados, né, que dá movimento nervoso, mas existem estruturas, erros no pecado que não pode ser confundido com pecados simples. Há um grande pecado. Jesus falou sobre o grande pecado. E tem pecados que, se ele é grande, tem que ter grandes arrependimentos. E se não tiver, a alma que pecar morrerá. Essa é a mensagem. Deus abençoe, meu irmão. Muitos confundem misericórdia e banalizam a graça de Deus. Que faremos, irmão? Vamos pecar mais ainda que abunde a graça de Cristo? De maneira nenhuma. Nós que fomos libertos por Cristo, viver na prática, viver o pecado contínuo, isso aí nos leva à morte e à destruição, irmão. Porque a alma que pecar morrerá, pagará o preço por aquele pecado. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe você, e minha irmã, meu irmão.